Bom, turma, então, estamos aqui na aula de número 27, no dia 3 de fevereiro de 2022, e na reta final aqui da disciplina Números na Educação Básica, e hoje a gente vai conversar sobre uma tendência da educação matemática, que é a modelagem matemática, que é, em particular, o campo da educação matemática que eu realizo minhas pesquisas, meu trabalho, mas voltados para o tema da disciplina, que são os números na educação básica, né? Então, nessa última parte da disciplina, a gente tem esse pacotinho em que a gente discute um artigo, que é o caso de hoje, né? O artigo do Emerson Tortola e da Karina Silva, que são do Paraná. O artigo é sobre modelos matemáticos nos anos iniciais das pesquisas às práticas. Junto com a discussão desse artigo, está rolando também lá no Moodle uma oficina sobre modelagem e números, né? Eu propus um problema da realidade para vocês discutirem e apresentarem possíveis soluções, tá? Um tema ligado ao que a gente está vivendo hoje, né, sobre eficácia das vacinas contra a Covid. E na terça-feira que vem, nós vamos ter um encontro conjunto com a turma TZ. A aula vai começar às 6 horas, para a gente pegar um pouquinho da aula de 5, um pouquinho da aula de 7 e prejudicar um pouquinho de cada turma, né? Porque a gente vai ter um convidado, na verdade são vários convidados, que é o grupo de discussões sobre modelagem na educação matemática, que é um grupo do que eu faço parte, sediado no ICEX, o FMG, que reúne professores da educação básica, alunos de licenciatura, alunos de pós-graduação, que a gente se reúne para discutir e fazer modelagem matemática. Então, esse grupo vai participar da nossa aula na terça-feira, para compartilhar suas experiências e, né, falar, né, sobre esse assunto aí, modelagem da educação matemática, para a gente fechar a disciplina. Bom, aí na aula de hoje, então, o tema é a discussão do artigo do Emerson e da Karina, e aí a gente teve, como a turma da tarde tem mais alunos do que a nossa turma aqui, esse artigo foi apresentado por um grupo, no formato de seminário hoje, na turma de 5 horas. O Vitor estava lá participando e eu vou convidá-lo, se ele quiser, compartilhar com a gente as impressões, né, o que ficou para ele do seminário de hoje à tarde, e daí a gente continua a discussão do artigo. Pode ser, Vitor? Não sei se ele me ouviu. Tá bom. Depois ele entra aí. Ele estava jantando. Bom, então vamos passar aqui para o artigo. Ricardo, Jarbas, Brenner, Jarbas, boa noite. Elisaias, vocês leram o texto? O que vocês contam? Vocês conheciam modelagem na educação matemática? O que vocês acharam das 3 atividades que os autores apresentam aí, descrevem, relatam para a gente? Eu já tive um contato já, né? Conta para a gente, Elisaias. Eu fiz parte do PIBID, né? Que teve até o vídeo do Mar de Lama, até aquele outro vídeo. Acho que eles até mandaram um vídeo no WhatsApp até da Isabela, que falava. Foram 2 vídeos. Um foi do grupo do PIBID e a outra foi mais a Petrina que fez. Que até ganhou um prêmio, diga-se de passagem. Foi um trabalho, assim, grande. Eu não... Você era um dos bolsistas que estava lá Sim. com... Oh, que legal, Elisaias. Então conta para a gente. Engraçado que esse semestre combinou algumas coisas que foi o semestre mais legal que teve.
que foi com uma das escolas que, tipo assim, mais novas que tem, até com menos recursos, até, e foi muito legal. E foi com alunos do 6º ano, que eles não sabiam, sei lá, eu lembro que eu estava aprendendo multiplicações com números maiores, alguma coisa assim. Se quiser, eu posso só até disponibilizar depois o passo a passo que nesse processo, né, do PIBID, no final a gente tem que mandar um relatório. A gente aí fez até um passo a passo de como foi a atividade, né? Uhum. Se Foi você um trabalho. quiser, se você puder, compartilhe lá no Moodle para todo mundo, porque Uhum, aí todo mundo tem acesso, se você puder fazer assim, tá? tá. Foi um trabalho, assim, muito grande, que envolveu todo o grupo, o meu que tava lá, junto com a Petrina, que coordenou a gente, e meio que juntou a modelagem matemática com a matemática acho que é sociocrítica que fala, que pegou um problema que teve na sociedade, foi um acontecimento muito triste e tentamos ver se teria uma solução, entre aspas. Se daria para revitalizar toda a parte devastada lá. Aí separou uma área por mapa mesmo. Aí a gente foi indo planejando como fazer com que os meninos eles calculassem o volume. Claro que com alguma ajuda. E o legal é que a gente estava mais ou menos no terceiro período da faculdade, aí estava estudando cálculo 3 e tudo, e aí somar de rima, a gente até brincou que a gente ia ensinar integral para os meninos. Aí a gente separou, né, o mapa em curvas de níveis que, que daria para dividir, depois só multiplicava pelas alturas. Aí cada um teve uma ideia de fazer um quadrado, aí a gente foi indo sugerindo que primeiro ele escolhesse um quadrado, uma forma para achar a área lá, uma área plana, e depois a gente sugeriu para usar a metade do quadrado anterior. E, e aí sim, aí é dividir na figura. Aí as outras usou divisão poligonal. Até a questão do tempo também, que gasta muito tempo. E o É, legal disso que eles não sabem. Oi? no vídeo eles, dos monitores do PIBID, né, vocês falam que foram 8 aulas, né? Sim, foi 8 aulas de preparação. Isso, né? Isso só na escola, que teve fora também. Teve muita preparação. Aí a gente até pediu ajuda para um outro professor lá, de geografia, que ele. Para falar de curvas de nível, mapas, como fazer leituras e tudo. Foi até um professor que deu aula para mim no ensino fundamental. Depois, no final, a gente percebeu que os meninos eles ganharam uma maturidade ou conhecimento muito grande, sabe? De dividir figuras, uma noções de calcular por exaustão, de fazer aproximações, que acho que tem até uma das medidas lá que era para ser bem exato, sabe? Que se faltasse, se errasse mais ou menos por 2 milímetros, mais ou menos, alguma coisa, ia errar uns 2 metros, ou um Lucas que estava lá, que era um dos pibidianos.
E parece que eles evoluíram bastante, sabe? Que eles não sabiam raiz quadrada, e aí eles já conseguiram ter uma noção muito boa disso. Geometria também, áreas de vários polígonos, eles tiveram noções de como ter, de como calcular até. Então, a gente foi vendo folheando os livros, adiantou bastante mesmo, sabe? Em muito pouco tempo. Aí foi muito interessante, muito gratificante também. Tô falando assim um pouco rápido que eu não me preparei também. Eu peguei surpresa, né? É. Mas, Elisaias, eu e a Petrina, Elisaias e turma, todo mundo, eu e a Petrina escrevemos um artigo sobre essa experiência que vai ser publicado no Bolema, Boletim de Educação Matemática, agora em abril deste ano. Uhum. Assim que ele sair, eu vou passar para vocês. Mas além de contar a experiência do projeto Mar de Lama, que eu conheço a Petrina há muitos anos, Uhum. além de contar a experiência, nós, nesse artigo, estamos propondo uma noção que a gente chamou de pensamento integral, que é igual, sabe quando você tem na geometria pensamento geométrico, tem pensamento algébrico na álgebra? Seria um início, algumas ideias básicas, tal, que fundamentam o conceito de integral mais à frente, né, no ensino Entendi. superior. Uma das ideias foi essa mesmo. E No começo a gente aí, até brincou, mas deu certo. pois é, mas não vocês não falaram de integral com as crianças, né? É. Mas, e aí a gente está propondo esse conceito de pensamento integral como, como algo possível de ser trabalhado no sexto ano, no caso, e que pode pavimentar, viabilizar um trabalho depois mais consistente com o conceito de integral no ensino superior. Né? E isso em cima da experiência, né? Então a gente teve que dizer o que é esse conceito a partir da experiência lá do projeto Mar de Lama. Modéstia à parte, ficou muito bonitinho. Já está pronto, né? Mas aí está na fila lá para ser publicado em abril. Aí eu vou passar para vocês quando tiver publicado. Uhum. Tá bom. Que bom saber que você participou dessa experiência. Sim, sim. Não, foi bem bom mesmo. Eu não conhecia, não. Aí, E até no texto, deu exemplos, né, mais, assim, mais mais simples, que não simples? sei, Aham, tão grande, né? É mais isso. viável até, porque, porque um professor só é mais difícil. Eu gostei muito. Achei... Eu não sabia também que poderia fazer de forma mais... De uma forma menor, né? Uhum. As menores. Se a gente. Sabe esses problemas de livro de cálculo, por exemplo, que com equações diferenciais, meia-vida, né? Que você fala assim, o elemento tal tem meia-vida de tantos anos, e se você começa com uma quantidade tal desse elemento, quantos anos demora para ter tanto, né? Aí você constrói um modelo matemático para isso, que é uma equação diferencial. dy dt é igual. Ah, tá bom, Breno. Hoje é uma aula extra, né? Extra porque a gente teve que adiar de terça-feira. Mas, então ali a gente tem um modelinho matemático, né? dy dt é proporcional a y. E, isso ali já é uma modelagem matemática, né? Um problema simples de livro de cálculo que você faz em 15 minutos. Uhum. E no artigo de hoje, né, a gente tem exemplos de atividades mais simples, mas desenvolvidas nos anos iniciais do ensino fundamental, quarta série, né, eu acho, e, e que demanda menos tempo, né? Você pode
e uma aula, uma tarde, talvez, realizar aquela atividade ali, né? E existem atividades mais amplas, como o projeto Mar de Lama, por exemplo. Então, não tem um tamanho certo de uma atividade de modelagem. Você pode fazer desde uma atividade pequena, que dura uma aula ou menos, até um projeto para um ano letivo inteiro. Entendi. Eu li o artigo, eu achei a questão da quantidade de questionamentos dos alunos que geram, né? Achei interessante ali a hora da medição do pé. Vamos medir com feijão. Vamos medir com arroz. Mas se todo grão de arroz tem o mesmo tamanho, como é que a gente vai medir, né? E essas dúvidas que vão levantando assim que é instigante, assim, eu acho que os alunos se prendem muito a isso, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Jussara. Assim, todo o conteúdo matemático, até do ensino superior, é possível fazer uma modelagem, Jussara? Mesmo que demore ou seja rápido ou não? Nunca testei isso não, Ricardo. Não sei. Tem uns que são os conteúdos que são mais fáceis, né? Tipo função, equação diferencial. Esse do exemplo aí do pé, na medida do pé e o tamanho do calçado, ele tem tudo a ver com função, né? Porque você está relacionando um número racional, que é a medida do pé, com um número inteiro, no caso natural, né? No nosso caso que o tamanho, o número do sapato é um número natural, né? Então, você já está trabalhando ali com primórdios de função. O segundo exemplo dos doces, né, dos beijinhos, tem uma representação gráfica, tem cálculo de média, mas tem um problema ali da realidade, né? Quanto que eu tenho que fazer para a turma inteira, né? Então, você tem um problema, mas ali já não tem um modelo matemático, tipo uma função, uma equação diferencial, ou coisa assim. E tanto que o objetivo do artigo tá em torno do que seria modelo, né, para nos anos iniciais. Deixa eu retomar aqui o objetivo. Investigar como modelos matemáticos são produzidos nos anos iniciais do ensino fundamental, porque crianças, né, nos anos iniciais, elas não têm álgebra ainda, né, para representar um modelo abstrato como uma equação diferencial, como uma função. Então, no artigo, eles querem meio que descobrir o que seria modelo, o que seria equivalente ao modelo matemático que a gente conhece nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Eles vão partir de problemas da realidade, vão usar matemática para resolver esses problemas e aí os autores acabam delineando um pouco como que o que seria modelo, né, nesse nível de ensino. Agora, Ricardo, a sua pergunta, eu acho que eu estenderia para todas as tendências da educação matemática, né? Tipo modelagem matemática, tecnologias, história da matemática, né? Resolução de problemas, investigações, etnomatemática, etc. Eu acho que todas essas abordagens ou tendências da educação matemática, algumas se adequam mais a alguns conteúdos e outras a outros conteúdos, e pode ter algum conteúdo que não fica bem em nenhuma delas. E eu acho que o ideal é que o professor de matemática conheça essas várias tendências para escolher aquelas que eles acham mais adequadas para o momento do aluno, para o nível escolar, para o conteúdo, ou então fazer como acontece muitas vezes na modelagem, que a gente pede para os alunos trazerem problemas da realidade, e aí a gente não tem previsão nenhuma do que vai acontecer, porque são eles que vão inventar, ou trazer os problemas e trazer o conteúdo para resolver aqueles problemas, né? Então, a ideia acho que não é usar
uma tendência para fazer todo o conteúdo, mas sim de ter essas várias possibilidades e usá-las quando for interessante para aquele nível escolar, para aquela turma. Tá? Mais ou menos é O isso, Ricardo. questionamento foi no sentido, assim, no meio acadêmico, né? No curso superior, eu acho que tem muitas disciplinas que poderiam ser bem mais fáceis de entender se usasse a modelagem, né? Cálculo, por exemplo. Porque é muito jogado, assim, realmente, o tempo é pequeno, né? Não tem quase tempo para... Mas eu acho que seria mais... assim, visível, menos subjetivo, né, essa parte no curso superior mesmo, utilizando nas disciplinas de curso superior mesmo. Uhum. Oi, Jarbas. Ô, Jussara, só vou pedir licença, porque agora às 9h30 também combinaram com o meu curso para fazer a oficina, aí eu vou me encontrar com eles na sala aí, tá? Tá bom, beleza. Obrigado. Ricardo, obrigado você. O Ricardo fugia, falar com ele mesmo. Se ele está gostando muito da modelagem matemática, pode procurar o doutorado lá do Cefet, né? Em modelagem matemática. Mas ele vai assustar muito, assim como eu assustei quando você falou em modelagem em algumas aulas anteriores. Eu trabalho, no meu serviço, a gente usa muito modelagem, né? Mas a ferramenta mais simples que a gente tem em modelagem são equações diferenciais. Pois é, mas essa é a ideia. A gente pegou essa ideia da matemática aplicada e levamos para a educação básica. E aí tem que ter adaptações, né? E não precisa ir ao Cefet fazer mestrado em modelagem matemática. Pode ser na faculdade, pode ser na faculdade de educação orientado por mim, Jarbas. Mas eu acho que a visão é um pouco diferente. É diferente, tem toda uma literatura, e tem toda uma literatura discutindo isso. Eu realmente achei interessante, achei muito bacana. Não era o que eu esperava, mas realmente é interessante. Eu acredito que seja, de certa forma, bem funcional, né, com os alunos. É enriquecedor a forma do trabalho. O que a gente faz de modelo assustaria os alunos tudo, porque é uma coisa tão abstrata, né? Não, mas a ideia não é essa, é adaptar para o nível escolar. Não, é exatamente isso. Eu achei que é muito válido, porque prepara o aluno para no futuro ter condições de encarar coisas mais pesadas que é o que a gente usa. E a gente tem muita dificuldade de conseguir que as pessoas absorvam esse trabalho nosso, né? Então, achei bacana, uma preparação muito boa. Mas é preparação só para a profissão futura, não, é preparação para a vida mesmo, porque eu vou até mandar aqui para vocês uma sugestão de um artigo sobre essa ideia aqui, porque assim, a gente decisões são tomadas na sociedade a partir de modelos matemáticos, né? Então, se a gente não sabe lidar com esse tipo de aplicação da matemática, você, de alguma forma, é excluído, né, na sociedade. Aí eu peguei um documento errado aqui, eu estou falando e procurando, né, que eu faço para você. Ok. Mas, enfim, deixa eu achar aqui e já te passo. Eu não sei se eu entendi, não. Como é que é esse negócio aí de ser excluído da sociedade? Assim, deixa eu me concentrar aqui. Muitas decisões da nossa sociedade, da nossa vida, são tomadas a partir de modelos matemáticos, né? De aplicações, em geral, da matemática nessas situações. E aí, se você não tem um traquejo em discutir, em entender como que a matemática é usada para decidir salário, para decidir se vai ter overbook no avião, para decidir
preço de petróleo, de gasolina, de combustíveis, para decidir distribuição de bolsas no programa de pós-graduação, distribuição de notas, etc., se você não sabe discutir isso sistematicamente... Oi, Jarbas? Você vai ter a quarta dose da vacina. Isso, o que é eficácia, o que é eficácia de vacina. Se você não tem esse traquejo de aplicação da matemática, você não participa desse tipo de debate. E aí você fica à mercê de pessoas que entendem isso, ou vocês ficam frágeis e podem ser enganados por fake news, por exemplo. Então, o trabalho com a modelagem matemática nessa perspectiva sociocrítica tem esse objetivo de empoderar os estudantes para que eles atuem na sociedade discutindo matematicamente as situações que envolvem matemática. Está mais claro, Elisais? Tá, bem mais claro. Então, o artigo que eu estou procurando aqui é sobre Vocês lembram daquela PEC 95? Sobre a PEC do teto dos gastos? A gente discutiu... Ajustar. Tem mais alguém? Oi? Oi, Jarbas. Achei aqui. É o que você escreveu com mais alguém ou o que você cita no seu artigo? Eu escrevi com mais alguém. Isso. Achei. Eu escrevi com a Daniele Martins. Eu mandei o link aí para vocês no... Isso, eu já estou localizando ele aqui. Você já conhece esse, já? Oi? Você conhece esse artigo? É alguém, na época que o pessoal estava aí na UFMG acampado, né? Isso. Isso. Que aí é um exemplo que envolve uma matemática simples, mas uma discussão crítica bem forte. Então, Jarbas, o que é modelo matemático, no caso da educação básica, se reconfigura, tem outras concepções, não são equações diferenciais. Bom, mesmo porque as crianças não sabem equações diferenciais, né? Mas tem assim, os primórdios de função, como esse exemplo da atividade do tamanho do calçado, né? Porque você está associando Da receita também. o comprimento do pé com a numeração do calçado. Então, tem uma ideia de função ali por trás. Dos docinhos, da quantidade de tinta, tem um teor mais geométrico, né? Mas então, assim, o que o artigo está fazendo é buscar associar
entender o que seria modelo matemático nessas situações, né? Com as crianças. E aí depois vocês dão uma olhadinha, e tem outras referências que a gente coloca aí nesse artigo, são bem, bem legais. E, assim, aí se vocês procurarem entrar lá no meu currículo Lattes, por exemplo, lá tem um monte de exemplos de atividades que eu faço, né, de artigos divulgando as coisas que eu faço. Eu já fiz na turma de geografia, com os professores, né? Ultimamente eu trabalho mais com os professores, né, com vocês. E aí aí eu costumo escrever um bocado sobre essas coisas. E assim, é um mundo, né? Vocês já estavam aqui na UFMG quando aconteceu a conferência de modelagem do ISEX? Vocês viram falar disso? Não estou lembrado. Não. Foi quando? Uma que aconteceu foi no qual CAD? Teve a abertura no CAD lá da biologia, e depois as outras atividades foram no ISEX. Ah, tá. Eu participei. Não lembro exatamente se foi de modelagem matemática. Mas eu participei da comissão organizadora, né? E nem assisti nada, não. Aham. Ô, Vitor, foi 2019. Novembro de 2019. De cabeça, não lembro não, mas... Vitor, acho que você deu uma saidinha aqui. Eu te pedi se você queria relatar um pouco do seminário de hoje à tarde, destacar alguma parte, o que você achou, né, que foi sobre o mesmo artigo. Você estava lá? Ah, sim, eu achei muito bacana e lembra muita gente, assim, de coisas que a gente vai enfrentar em sala de aula, né? Os alunos, pelo menos eu que já trabalhei com o sexto e sétimo ano, a gente percebe, assim, que os alunos, grande parte dos professores tem muito problema com indisciplina e falta de engajamento dos alunos, né? E a gente, às vezes o professor, por falta de experiência, ele custa perceber que grande parte dos alunos não querem mais, assim, aulas expositivas. Eles querem um lugar de fala deles, eles querem comentar sobre qualquer coisa, e essa tendência em educação matemática, né, a modelagem, ela está aí justamente para a gente dar a oportunidade do aluno ser protagonista da construção do próprio conhecimento dele, né? E essa é a ideia da gente, normalmente, né, pelo que eu já li sobre esses assuntos, é muito interessante a gente oportunizar o aluno, ele trazer problemas, né? Mas é bom que a gente saiba também que, inicialmente, né, as primeiras vezes que a gente for propor algum problema que envolva modelagem matemática, é interessante que a gente proponha os assuntos em questão, porque, assim, já é uma coisa difícil para a gente, de pensar em problemas, de pensar em questões. Agora, para o aluno também é uma coisa surreal, ele propor problemas. Para o aluno isso parece muito complexo, pelo menos inicialmente. Então, assim, mas é algo fantástico. Sem falar que quando a gente já pensa em desenvolver a modelagem matemática em sala de aula, a gente já minimiza outros problemas que envolvem
a docência sem um bom planejamento. Porque a gente percebe muitas vezes que a indisciplina que ocorre em sala de aula é justamente por falta de planejamento. E a modelagem matemática, quando você pensa em um determinado problema, para você trabalhar com modelagem matemática, você já tem ali uma delimitação do que pode acontecer, por mais que vão surgir novidades, a gente tem ali uma delimitação sobre o que vai acontecer. E isso é bom. Isso eu já trabalhei com algumas, assim, não vou falar, é igual o pessoal chegou a comentar, né? O meu professor, ele não trabalhava com, ele trabalhava com modelagem matemática sem saber. Tipo assim, era parecido, mas a modelagem... Foi isso mesmo que a gente é parecido, mas assim, eu acho que a modelagem matemática, para você falar que você trabalhou de fato com a modelagem matemática, ela exige um determinado planejamento para você pegar e executar. Porque senão fica uma coisa solta demais e você vai dar uma aula sem um objetivo específico de fazer com que o aluno modele alguma situação, problema, eu não acho que sai assim. Se você não tem objetivo, você não tem nada para atingir. Então, assim, fica uma coisa muito solta. Mas eu já tentei algumas vezes. E de início é difícil, é desafiador. Mas é muito interessante, porque tem muitas escolas que a gente, igual o pessoal comenta direto, tem muitas escolas que, de acordo com a metropolitana também, né, quando a gente está falando de estado, algumas escolas cobram muito esses projetos integrados com outras disciplinas. A partir do momento que a gente já tem a familiaridade com a modelagem matemática, a gente sabe, alguma professora que trabalha na área de modelagem matemática, a gente já sabe exatamente onde recorrer para pegar exemplos e conseguir executar com o professor de geografia, com o professor de ciências biológicas na escola. Agora, por exemplo, quando você não tem essa familiaridade com a modelagem matemática, quando a escola cobra de você e outros 3 professores para fazer um determinado projeto e você não tem contato com a modelagem, não, cara, até você ter ali, fazer uma tempestade de ideias ali, para você conseguir chegar em alguma situação, problema, dá uma trabalheira doida. Ninguém tem ideia. Aí mexe muito com a questão do poder do professor, né? Porque quando a gente trabalha só com aulas expositivas, o professor controla tudo o que acontece, né? Então, ele que fala, ele que decide se o aluno vai falar ou não, em que momento, ele que faz pergunta, ele mesmo responde as perguntas que ele faz, né? Então, é tudo muito controlado. E quando você dá mais protagonismo para o aluno, né, né, e a modelagem propicia isso, o professor perde o controle de tudo que vai acontecer. E ele tem que criar e atuar ali na hora, né? Você falou sobre planejamento, eu coloquei no chat um artigo sobre planos de atividade de modelagem, né, que é fruto da dissertação da Thais, que eu orientei no mestrado. Uma referência aí sobre esse assunto, sobre planejamento. Mas, assim, fica o convite para vocês explorarem esse assunto nessas referências aí, buscar na internet, né, modelagem na educação matemática, vocês vão ver um monte de trabalho que existe. E aí eu estava falando, né, da conferência de modelagem, um congresso que acontece a cada 2 anos, desde 1999, e reúne professores, pesquisadores, interessados em geral nesse assunto. E aí a última edição que aconteceu em 2019, antes da pandemia, foi no ICES, que eu fui a coordenadora, e a gente teve quase 400 pessoas aqui do Brasil
participando, fazendo modelagem matemática. Então, é uma tendência na educação matemática muito forte aqui no Brasil. O Brasil é um dos 5 países do mundo em que é forte nessa tendência, é o principal da América do Sul. E aí é ao mesmo tempo muito potente, né, que disponibiliza, desabrocha muita coisa boa na sala de aula de matemática, e ao mesmo tempo ela causa muitas tensões para o professor, né, porque tem a questão de cumprir um cronograma, cumprir um programa, tem a questão de não ter o controle de tudo que está acontecendo, e os alunos vão trazer muitas informações, fazer perguntas, e ele tem muito que pensar ao vivo. Então, esse é um desafio bom, eu acho. E aí eu deixei essas referências aí para vocês conhecerem um pouquinho mais. Meu Jarbas, é modelagem for kids, não é para adultos, não. Ok. E sobre as atividades lá do artigo, né? Do número de calçado, a produção de docinhos e a pintura da quadra. Vocês querem comentar alguma coisa? Bom, eu acho, até comentando aí agora, é que o professor, até de um dos artigos passados, das aulas passadas, é que até comenta, né, que o professor tem que ter até um verdadeiro arsenal para poder lidar com as situações. E nessas da modelagem, né, no nosso caso aqui, às vezes é um assunto que surge assim, meio que do nada e dá para fazer muita coisa, né? Mais ou menos. Mas o professor tem que ter um jogo de cintura, para lidar com a situação. Para não ser tão esquisita também, né? E legal para os alunos, interessante para eles também. Com certeza, não é qualquer coisa, né? A gente tem que ter um planejamento, sabendo que esse planejamento não é uma camisa de força que vai né, te chegar do início ao fim, né? Mas para tirar proveito, né? Para o aluno efetivamente aprender boas coisas dali. E a orientação do professor durante todo o processo é muito importante, né? Não quando você dá protagonismo para o aluno, não quer dizer que você não faz nada, né? Você só vai sair do palco, né? O aluno vai fazer e você, professor, vai orientar, vai fazer perguntas, vai tornar aquela atividade rica, né? Pedagogicamente falando. Uhum. E aprende até matemática nessa história toda. Né? Você deu o exemplo aí, né, do quanto que os alunos lá da Petrina avançaram em termos de conhecimentos matemáticos, né, né, em 8 aulas, né? Às vezes a gente acha assim, a modelagem gasta muito tempo, né, eu tenho um cronograma a cumprir, o tanto que a modelagem pode fazer avançar o cronograma, né, o professor não se dá conta disso. É verdade. Eu só tive noção disso porque ela me mostrou depois. Eu perguntei alguma coisa aí pra ela, não sei se é até do cronograma mesmo. Aí ela me mostrou isso, aí senão eu também não ia perceber, acho não. Mas Pois é. dos artigos lá, ela pegou coisas até de criança mesmo, né? Curiosidades, doces, crianças gostam de doces, a amarelinha de brincar, a amarelinha africana, que eu não sei como é que é, e qual foi o outro, gente? Foi do tamanho do calçado. Do tamanho do calçado também, as curiosidades. Não, e vocês viram que eles estão diretamente relacionados com o conteúdo da nossa disciplina, né? Envolve medida, envolve cálculo mental, aproximação. Então, tem tudo que a gente discutiu, muita coisa que a gente discutiu ao longo da disciplina estava ali, né?
fração, né? Então, eu tenho até uma crítica ali, que a professora da atividade do calçado, ela usou 2/3 igual a 0,67, né? E a gente discutiu aqui que não é igual, isso é uma aproximação, ela poderia ter trabalhado com a fração ali, né? Com 2/3. Enfim, né? Então, tem conexão, né? É possível trabalhar com esse tipo de atividade, de resolver problemas da realidade usando matemática, e envolve muitos números, né? Naturais, racionais, se bobear, até os irracionais podem aparecer por ali, né? Então é isso, é uma maneira de você trabalhar com os conjuntos numéricos a partir de problemas da realidade. A gente não precisa sempre expor o conteúdo, né? Tem outras maneiras de fazer isso. Aí, enquanto você estava falando, eu estava procurando, que foi até bom que você me lembrou. Eu participei mesmo, foi a Conferência Nacional sobre Modelagem na Educação Matemática, não foi? Exatamente. Você ganhou o certificado, Vitor? Pois é, eu acabei de olhar isso aqui agora. Tinha muito tempo que eu estava para olhar isso e não olhava de jeito nenhum. Aí agora que eu peguei e achei aqui, ó, o meu, que eu participei. Eu participei como monitor. Aham. Você também participou, né? A Petrina também participou. Eu estava só coordenando isso tudo, Vitor. Ah, sim. Mas você não participou de nada? Não, eu fiquei mais na parte de entregar crachá. Aham, na abertura, né? É. Eu vou passar aqui para vocês o site do evento, que aí tem os anais lá. Tem centenas de trabalhos, relatos de experiências e tal, e vocês podem conhecer mais. Esse último aí que eu mandei, tá? É o site da Conferência de Modelagem de 2019. Aí lá tem os anais, que é a coletânea de trabalhos que foram apresentados. Aí Não você... sabia que era tão antigo, não? Sim, desde 1999. E essa aí, de 2019, foi a 11ª edição, porque ele acontece a cada 2 anos. Teve E ano passado também? Não, pulamos 2021 por causa da pandemia, porque a gente decidiu por tentar manter os encontros presenciais, né? Então, ano passado eu não podia, pulamos 21 e vamos para 23. Vai ser em Porto Alegre. Entendi. Aí, por falar em congresso, já aproveitando, vai acontecer virtualmente o Encontro Nacional de Educação Matemática, em julho. Aí não é só sobre modelagem, é sobre educação matemática de maneira geral, tá? Esse aí também eu participei já. Publiquei 3 trabalhos nele. Vitor falou? Esse foi teve em 2019 também, né? Teve em Cuiabá. Que Você foi, foi lá que eu fui. Olha, você foi lá então. Sim, Eu estava lá também. Aquela multidão, né? pessoal do Museu da Matemática, Sim. a Carmen. Aham. A Carmen. Aí eu apresentei um trabalho também sobre o PET Matemática também. Oh, muito bom. Foi o pessoal do Visitas também. Aham. Então, aqui sobre a informação sobre o próximo, que vai acontecer remotamente. Bacana demais, porque o evento presencial, às vezes, um empecilho é você ir nos locais que vai acontecer o evento, né? Aham.
Isso é longe, fica caro. fica E caro. esse se você se associar bem, a inscrição no congresso é gratuita. E a associação de alunos do ensino superior, alunos de graduação, tá R$ 15 e pouco. Então, vale super a pena. Bom, gente, já mudando de assunto aqui, né? Mais alguma questão sobre modelagem na educação matemática que vocês queiram destacar? Lembrando, então, que vocês vão ter uma parte prática agora, que é fazendo a oficina lá, né, sobre a eficácia das vacinas da Covid. E na terça-feira a gente se encontra às 6 horas da tarde, na sala de terça às 7, né? Mas aí a gente vai se encontrar às 6 horas, que vai ter a participação do grupo de discussões sobre modelagem na educação matemática. Um grupo que atuou comigo na organização da conferência de modelagem. Então, a gente se encontra na terça-feira. Eu vou depois mandar um e-mail para vocês avisando isso direitinho, mas vai ser na plataforma Teams da turma TZ, tá? Já está todo mundo inscrito lá nessa turma, que a turma é maior, aí foi mais fácil eu colocar vocês lá nela. E aí a aula vai ser de 18 às 19h30, um bate-papo com esse grupo, tá? Sobre modelagem. Tá bom? Belezinha. Ok. Então tá, gente. Bom trabalho aí para vocês e bom final de... A gente está na reta final. Daqui a pouco a gente conclui. Vamos ter força aí nesse finalzinho, tá bom? Tá bom. Um abraço, gente. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.